palavra de Deus nesta noite, que se encontra no Evangelho de Marcos. Lerei no capítulo 8, versículo de número 34, palavras do Senhor Jesus, que chamando a si a multidão, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma frase a ser impressa em todos os outdoors de São Paulo, no Pão de Açúcar, nas maiores estátuas, em todas as paisagens, as palavras do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho da cruz é o caminho para o céu. Um antigo hino que nós entoávamos no passado dizia assim: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. O caminho da cruz é o caminho para o céu. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, embora lidas tantas vezes, elas possuem um poder imenso, porque elas são verdades e vida para a alma que nelas creem. Aqui está o chamado do Senhor Jesus Cristo à multidão. Há dois grupos de pessoas diante dele: seus discípulos, aqueles que andam com ele, que o seguem, e a grande multidão. Dois grupos: pessoas que o seguiam à distância, que saíam das suas vilas quando ele estava próximo para vê-lo, curiosos, ou para receber dele uma bênção, a cura, ou a alimentação, ou alguma coisa, e um grupo menor que o seguia mais de perto. O primeiro grupo, esta grande multidão, constituída de pessoas que diziam seguir a Cristo, mas não o seguiam de fato. Este segundo grupo, chamado aqui de discípulos, eram pessoas que estavam de alguma maneira envolvidos com o Senhor, porém não eram salvos ainda, não pertenciam de fato ao seu reino. E o Senhor chama esta multidão de pessoas a ele e declara essas palavras tão tremendas: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, seguir a Cristo, ser um filho de Deus, receber o título de cristão e a vida de cristão e o poder que há nesta nova vida. Se alguém deseja seguir-me como um cristão, um discípulo, negue-se a si mesmo. Você percebe o contraste entre eu, Cristo, e eu, ego, a si mesmo? Se alguém deseja ter a Cristo, em sua vida, deve desentronizar o Deus eu, o Deus ego, crucificá-lo, matando, e então seguir submetendo-se ao Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, eu poderia concluir agora. Este é o critério para o perdão. Este é o critério para entrar no céu com o Senhor Jesus Cristo, ir após ele, segui-lo. Eram pessoas que seguiam a Cristo por onde ele ia, mas não o seguiam como Messias, como Salvador. Eram discípulos que andavam com ele, mas não tinham o senhorio de Cristo em suas vidas. E o que nós aprendemos aqui é que há muitas vezes milhares de admiradores do Senhor Jesus Cristo, de fãs dos milagres do Senhor Jesus Cristo, de pessoas que admiram sua palavra e seu ensino, mas nunca foram a ele para tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. E uma distinção fundamental, vital, isto é, vida ou morte, é estabelecida pelo Senhor Jesus aqui nestas palavras. Eu gostaria que você atentasse para essas palavras. O Senhor Jesus Cristo não era como muitos pregadores de nossos dias, que escondia o critério para a salvação. Escondem o critério para a salvação. Ele falava abertamente. Ele dizia: se você vem após mim, é tudo ou nada. Se você deseja o céu e salvação, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Essas coisas escandalizavam as pessoas. Ele dizia: não há mérito nenhum no ser humano. Vocês necessitam de um Salvador. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Estas palavras
não são muito populares em nossos dias, mas o Senhor Jesus Cristo era assim. Ele nunca escondia daquelas pessoas que se voluntariavam para segui-lo a realidade do que é seguir a Cristo. E aqui nessas palavras, ele se faz ainda mais claro. Se alguém quiser vir após mim, seguir-me. Ouça com atenção, é o próprio Senhor Jesus falando. Se alguém quiser, se alguém tem a intenção de ser um cristão, a pretensão, quiser vir após mim, ser um seguidor de Cristo, tornar-se um crente, ser salvo, andar com Deus, ser guiado por Ele, experimentar o seu poder, o seu amor, a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna. Esse é o significado dessas palavras. Se alguém anseia, se alguém dentro de si tem uma ânsia, um desejo profundo por vida na alma, por reconciliação com Deus, se alguém chegou a este ponto na sua existência em que ele percebeu o vazio da vida, a futilidade de viver sem conhecer o Criador, e você deseja buscá-lo e conhecer, experimentar o perdão e a graça de Deus, se alguém tem a intenção, a ânsia de ser salvo, bem, tornar-se um cristão é ir a Jesus Cristo, é conhecê-lo, é ter os teus pecados perdoados, é ser feito por Deus uma nova pessoa, uma pessoa diferente. E isso é muito diferente do que frequentar a igreja. Observe que ele não diz, se alguém deseja vir após a minha noiva, a noiva do Senhor é a igreja. Se alguém deseja seguir a minha noiva, não, ele não diz isso. Se alguém deseja unir-se ao cristianismo, unir-se a uma igreja local, participar das atividades, ser um membro, ter uma oportunidade para alguma coisa, não. Se alguém deseja vir após mim. A verdadeira religião é o Senhor Jesus Cristo. Se você pensar com calma, Cristo não fundou nenhuma religião, porque Ele próprio apresenta-se como pessoa, o caminho que conduz a Deus. Ele não criou um sistema de pensamento, de liturgias, de ações baseadas em méritos pessoais para a salvação. Ele não criou isso. Ele próprio é o caminho que conduz a Deus. Ele é a porta, Ele é a verdade sobre Deus. Ele está sempre apontando para si mesmo. Ele faz uma reivindicação exclusivista. Se alguém deseja entrar por esta porta, se você tem a ansiedade, um desejo honesto e sincero por conhecer o Deus vivo, observe isso. Ele não diz se alguém deseja frequentar a igreja, mas se alguém deseja vir após mim, ser salvo, querido amigo, ser salvo. Ser salvo de quê, pastor? Ser salvo não somente da condenação por nossos pecados, no julgamento de Deus, porque todos pecamos. Ser salvo também do domínio do pecado. Ser salvo do domínio de Satanás. Ser salvo de uma vida estéril, perdida, desperdiçada. Ser salvo e resgatado do controle do mundo, suas ideias, músicas e filosofias. Isto é salvação. Ser resgatado, ser salvo disso, ser liberto. Salvação envolve todas essas coisas. Se alguém deseja vir após mim, pertencer a Cristo, ir a Ele, segui-lo, tê-lo como o Senhor, o dono, o proprietário, o governador de sua vida, como Paulo, que chegou ao ponto de dizer, quando ele foi salvo e encontrou a Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim, tê-lo como Senhor, aquele que te conduz e que te dirige, que perdoa os teus pecados, que te leva ao Pai e à vida eterna. Bem, você já foi a Jesus Cristo para ter teus pecados perdoados, ou apenas tem frequentado a igreja ao longo dos anos? Essa é uma pergunta importante, querido amigo. Há um perigo diante de todos nós, sobretudo aqueles que desde muito cedo frequentam a igreja, de entrar na mecânica das coisas e não parar para examinar. Essa foi a minha situação até os 17 anos de idade. Até que a palavra de Deus me confrontou lá em 1 João 3, 6 e 9, dizendo: aquele que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado porque é nascido de Deus. Você já foi ao Senhor como um pecador para o perdão, para pertencer a Ele, ou tem meramente vindo à igreja, participado, ouvido a palavra de Deus? Talvez você tenha sido batizado, mas você já foi ao Senhor Jesus como uma alma necessitada que ora a Ele, que roga a Ele por esta vida, por este perdão. Você já se dirigiu à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa está envolvido nas coisas do reino de Deus, outra coisa é um relacionamento direto, consciente, pessoal, com uma pessoa, Cristo, Senhor, o Salvador, que é real, que reina, que ouve oração. Há uma diferença abismal nestas duas coisas. Isso é declarado aqui nas palavras de Cristo. Se alguém deseja, quiser, anseia vir após mim, então ele apresenta o critério: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ir a Cristo pela fé. Ir à igreja é um ato físico. Ir a Cristo é um ato da alma, um ato espiritual. Você vai a Cristo pela fé, em resposta à mensagem do Evangelho. Este é um ato da alma. Não é a mesma coisa de ir à frente e o pastor orar por você ou ser batizado. Há uma diferença grande. Um é material, físico apenas, o outro é espiritual, real, a alma. Ser salvo não é um dia responder a um chamado de levantar a mão ou de repetir uma oração, fazer algo, uma liturgia. Ser salvo é ir ao Salvador como alma necessitada, consciente de que sem Ele, se eu concluir minha vida aqui sem o Salvador, eu estou perdido, por isso eu vou àquele que pode salvar. Há uma diferença muito, muito grande, eu devo estressar isso nesta noite. Ir a Jesus é um ato da alma. Orar a Deus, confessar a Ele os teus pecados, rogar de todo o teu coração por perdão e uma nova vida, ser salvo, ser convertido, ir a Cristo. É para isso que nós vamos a Cristo. Se alguém deseja vir após mim. Ir a Jesus, vir a uma pessoa, ninguém pode fazer isso por você ou por mim. Meus pais, por mais que sejam tementes a Deus, eles não podem me representar diante de Deus. Eu devo ir. Ir a Cristo é um ato individual de ir como uma alma ao Salvador. Eu não posso simplesmente descansar no fato de que eu nasci em um contexto cristão, eu creio nestas verdades, eu entendo que Cristo é o Salvador. É muito mais do que isso. É um ato da vontade, algo que envolve ação. É ir a Cristo, é a alma que se dirige a Ele, em oração, com um desejo profundo, uma ânsia profunda de ser salvo por Ele e pertencer a Ele. E é isso que está acontecendo, é isso que está contido nestas palavras: se alguém quiser vir a mim. Deixe-me lhe perguntar, nesse mundo, que tipo de homem, mulher, que tipo de personalidade, de pessoa você iria após, você seguiria? Você estudaria essa pessoa, dedicaria a tua mente, tua pesquisa, teus recursos, seguiria o seu ensino, a sua filosofia, a sua política? Que tipo de pessoa você seguiria? Você se tornaria dele ou dela um seguidor? Dedicaria o teu tempo? Que pessoa é esta digna da dedicação de tua vida inteira até o final para segui-lo? Um político? Um reformador social? Um filósofo? Ou um revolucionário? Que tipo de pessoa você seguiria? Talvez passe por sua mente alguns nomes, do presente ou do passado, mas eu te faço essa pergunta: poderia esta pessoa te dar propósito e significado em tua existência aqui como ser humano? Esta pessoa a quem você dedicaria a tua atenção como um seguidor, como um discípulo? Eu não estou dizendo poderia ele te dar uma ideologia para viver, mas poderia ele dar significado real à tua existência, à tua vida?
verdade, propósito, significado que está baseado na verdade a respeito da existência humana e da eternidade, e não um punhado de suposições ou especulações filosóficas. Pode esta pessoa fazer isso? Quem você seguiria nesta vida? E essa pessoa que você seguiria, ela conhece toda a verdade para te conduzir? Ela conhece o passado, o presente e o que virá? Essa pessoa conhece, acaso, o coração humano, o que motiva as pessoas de fato a falarem, a agirem, como elas agem, como elas falam? O ensino deste homem, desta mulher, te conduziria à verdade? Suponha que seja não uma pessoa, mas uma filosofia de vida que você segue. Poderia esta filosofia de vida que você abraçou em determinado momento te dar um caráter melhor como ser humano? Eu não me refiro aqui a hábitos, costumes melhores, pensamentos melhores, mas um caráter, algo que é formado dentro de você e te torna uma melhor pessoa. Pode esta filosofia, assim por dizer, reescrever a tua constituição mental e te tornar uma melhor pessoa, mudar em você aquilo que você mesmo não conhece mudar, uma melhor pessoa para a sociedade, para a família, para Deus. Esta filosofia tem este poder de alterar isso em você. A quem você seguiria? Tem esta filosofia ou esta pessoa poder para te fazer vencer a mentira e sempre somente falar a verdade em toda circunstância? Pode ela dissolver a inveja natural que há dentro do ser humano? Pode esta ideia, filosofia, dominar o orgulho que se manifesta e que é o câncer em todos os relacionamentos e traz tantas tragédias? Pode esta filosofia ou pensar transformar você em uma pessoa de pensamentos limpos, retos? E acima de tudo, pode esta pessoa ou filosofia apagar todo o registro de teus pecados diante de Deus? A quem você seguiria nesta vida? Perdoar os teus pecados e apagá-los de maneira que você não seja condenado por Deus e, além disso, se torne um filho de Deus? Pode esta filosofia ou pessoa colocar dentro de você permanentemente uma alegria e uma paz mais profunda que não cessa e não pode ser roubada por esta vida? Quando as coisas estão bem ou quando as coisas não estão bem, quem você seguiria nesta vida? Uma filosofia humana, uma causa social, uma ideologia, um político e suas ideias? Deixe-me colocar de outra maneira. Você seguiria uma crença, coisas místicas, um sistema religioso ou espiritual? Se este é o caso, a pergunta se repete, então. Esta religião, esta crença, revelada por Deus, o Criador, ou fruto do pensamento e da imaginação humana, concebida por meros homens? Há nesse sistema um Salvador que tomou sobre si a iniquidade daqueles por quem ele iria morrer e ofereceu de fato uma vida reta, justa, sem jamais pecar, no lugar de pecadores, e sofreu em si a culpa e a condenação que estes pecadores que seriam resgatados merecem. Há um Salvador de fato nesta crença, nesta religião, isto é, há uma obra substitutiva em teu lugar. Pode ele te garantir a vida eterna, não apenas a esperança, eu espero que eu seja salvo, eu espero que ao morrer, pode ele te dar garantia de que concluindo esta vida, você está salvo e será recebido pelo Senhor. Esta ideia, esta religião. Se você segue uma religião, uma crença, então devo lhe dizer que você não conseguirá ir
além do ponto em que o criador desta religião chegou. Por exemplo, se você é um seguidor de Krishna, de Buda, bem, então, como ele, você chegará ao túmulo, isso será o fim da jornada, porque ele está enterrado hoje. Se você segue Allan Kardec e os seus ensinos, então você não tem nenhuma esperança para além do túmulo, porque ali está ele enterrado, na cidade de Paris, em um belo cemitério. Você não pode ir além do lugar que o criador desta religião parou. Mas se você segue a Jesus Cristo, você segue alguém que não parou no túmulo, que ressuscitou. E quando eu digo ressuscitou, a palavra diz ressuscitou, não quer dizer que ele deixou seu corpo e como uma alma desencarnada subiu. Ele ressuscitou com o mesmo corpo que ele foi enterrado. Ele venceu o domínio, o poder, a algema que a morte tinha o mantendo morto. Ele quebrou isso. E é por isso que ele pode prometer e dar vida, além do túmulo, àqueles que o seguem. Seguir a Jesus Cristo. Que palavras! Se alguém quiser vir após mim, venceu a morte. Um dia, este Senhor Jesus Cristo, é muito tocante, está no Evangelho de João e em outros evangelhos, foi chamado a uma pequena vila onde 3 amigos, um amigo e 2 amigas do Senhor, que o amavam muito e ele amava, essas 3 pessoas também estavam, e o irmão desses 3 tinha morrido, Lázaro, seu nome. E ao chegar naquela vila, ele viu a comoção das pessoas. E nos é dito que o Senhor Jesus chorou. Certamente ele não chorou apenas por Lázaro, porque ele sabia que iria ressuscitá-lo. Ele chorou por causa da morte. Nós não fomos criados para morrer. Daí o temor da morte. Ele viu a causa, o resultado da morte, a separação entre pessoas que se amam, a tristeza, a destruição avassaladora, e Jesus foi comovido no íntimo e chorou. Ele veio ao mundo para vencer a morte. Então, para provar isso, ele comanda aquele homem que já estava fedendo depois de 3 dias morto, que saísse daquele túmulo vivo, porque ele tem um poder sobre a morte. A quem você segue? Quem é o Senhor da tua vida, a quem você dedicaria toda a tua existência nesta breve jornada? Aqui está o Senhor Jesus Cristo. Quem você seguiria digno de você dedicar esta breve vida, esta breve jornada e as consequências disso para a eternidade? Que pode ressuscitar alguém, que pode perdoar os pecados de alguém, pagando ele próprio no lugar, que pode te levar ao céu. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim. E se você segue ao Senhor Jesus Cristo e vai a Ele para o perdão de teus pecados e esta nova vida, então você não está seguindo um mero homem, um mero fundador de uma religião. Você está seguindo o Deus que fez o homem, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo, aquele que tem o domínio da vida e da morte em suas mãos. Esse é Jesus Cristo, Salvador. Se alguém deseja vir após mim, seguir a Jesus Cristo é seguir o caminho que conduz à vida eterna. Ele próprio é este caminho e a vida eterna. Você já foi ao Senhor Jesus desta maneira? Você tem o seguido? Ou você tem seguido apenas a sua igreja? Seguir a Jesus Cristo é andar na luz. Sem Ele, a nossa existência neste mundo é trevas. Presos, guiados pela imaginação, pela suposição das pessoas, pode ser, pode não ser. Seguir a Cristo e andar na luz, entender a vida, ouvir do próprio Criador, entender por que as pessoas agem, são e pensam como são, compreender a realidade,
entender o que há após a morte e o porquê de tudo isso, desta criação, destas contradições no ser humano que consegue fazer algo tão belo e algo tão destrutivo. Aprender luz, conhecimento, verdade e compreender o caminho que conduz a uma certeza de salvação. Não mais, se eu fizer isso, aquilo, eu quero esperar, eu quero ansiar que chegando lá eu vou saber se fui salvo ou não. Não, é ter a certeza. O apóstolo João escreve em sua primeira carta, dizendo: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Seguir a Cristo Jesus. Ele é a luz que veio ao mundo de trevas. Ele disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é seguir em segurança, sabendo para onde você vai ao final desta jornada. Porque você foi a Ele um dia, você andou com Ele, experimentou o perdão de Deus, esta nova vida, você está salvo do julgamento, você será recebido por Deus por causa do Senhor Jesus Cristo Salvador. Você está seguro, aquele que vier a mim, eu sou um lugar de refúgio, o Salvador. O pão da vida, a água da vida, a ponte, a porta, tudo está nele, tudo que nós necessitamos nesta vida, neste mundo. Se alguém quiser vir após mim, ir a Cristo e tê-lo como Salvador é ter acesso ao Criador dos céus e da terra. Ir a Jesus é ser guardado da ira vindoura do julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Ir a Cristo é ter uma vida de propósito real e significado. É seguir aquele que nunca irá falhar, nem te deixar, mesmo e apesar das tuas falhas, com bondade tratará você, te santificando, te aperfeiçoando, te fazendo mais como Ele, mais agradável a Deus. Ir ao Senhor Jesus Cristo. Para ir a Ele eu preciso virar as costas para os meus ídolos. Eu preciso perceber a gravidade do meu pecado diante de Deus. Eu preciso ir a Ele como um pecador que necessita deste Salvador. Se alguém quiser, esta é a palavra-chave. Se alguém quer, se alguém considera isso, se alguém deseja ou mesmo anseia ser salvo, algo então deve acontecer. Você está me seguindo à distância, diz o Salvador àquela multidão, querendo ser os meus discípulos, mas não veio a mim por inteiro. É isso que ele está dizendo. Por quê? A razão é que você ainda não negou-se, não negou a si mesmo. Essa é a razão. Vocês estão seguindo à distância, meio discípulos, quase lá, quase salvos, e a razão em que não estão salvos é porque vocês não negaram-se a si mesmos. Oh, ser um meio cristão, ser quase salvo. A bala daquele fuzil quase não acertou a cabeça dele. A medicação quase teve a dosagem certa, e se tivesse ele não teria morrido. Ser quase um cristão. Ele quase foi resgatado do afogamento pelo salva-vidas. Quase cristão. Você já pensou sobre a tragédia de ser um mero amigo do Evangelho e não um discípulo de Cristo, um filho de Deus, pela fé no Salvador? Um quase salvo. Ele quase entrou na vida eterna, mas foi perdido nas trevas eternas sem Cristo. Quase cristão. Por quê? Porque eu não vou ao Salvador, porque o meu ego não me permite, o desejo que eu tenho, a minha autodeterminação de controlar a minha vida, viver os meus pecados e determinar as coisas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Bem, deixa-me dizer o que não é negar a si mesmo. Não é algo que você faz como quem faz algo para merecer algo.
Esse negar-se a si mesmo não me traz um mérito que por causa disso eu recebo a salvação, o perdão. Não, não é uma vida de resignação, por exemplo. Não é uma vida estoica, me negando prazeres legítimos desta vida, confortos legítimos. Não é se tornar um monge, um seminarista a vida inteira e negar o mundo e ir para um claustro. Não é isso. Não é algo que você faz com grande esforço para se sentir merecedor. E Deus olha para você e diz, muito bem, você se esforçou, não é perfeito, mas você fez o seu melhor e agora eu te aceito no céu. Não, não é isso, porque negar a si mesmo, mesmo aqui, está ligado a algo, está ligado a uma cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Significa isso. Negar e abandonar aos pés de Cristo a tua autossuficiência, os teus méritos imaginários para a salvação, esses teus planos de rebelião contra Deus, esta ideia de que eu posso ter a Deus e continuar em meus pecados como se Deus não sondasse o coração, reconhecer o meu pecado, confessar a minha vergonha a Cristo, negar este ego, negar este orgulho aos pés de Cristo, baixar a Cristo diante de Cristo. Por que não foi salvo ainda esta pessoa que tanto ia à igreja? Porque nunca negou-se a si mesmo. Eu guardo para mim mesmo toda a minha vaidade, a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Eu não consigo negar. Eu carrego o meu ego comigo, eu quero Cristo. Eu continuo apenas um amigo do Evangelho. Queridos amigos, tendo feito isso, negado a si mesmo, o que você faz então? Você toma a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim para a salvação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Bom, esta é uma e a mesma cruz para todas as pessoas que um dia foram salvas. Deixe-me lhe dizer novamente o que não é tomar a sua cruz. Não é flagelo, não é estoicismo, não é fazer uma cruz de madeira com duas rodinhas atrás e ir a pé para algum centro religioso. Não é isso. Esta cruz aqui é a cruz do Salvador. Cruz aqui não é autossacrifício. Cruz aqui é morrer com Cristo. Cruz aqui é Calvário, como Paulo, já estou crucificado com Cristo. Essa é a minha cruz. A cruz que Ele carregou. Morrer com Ele. Morrer para esta vida. Desentronizar este ego que se torna um Deus em nós. Eu reconheço a minha necessidade. Eu vou ao Senhor por perdão e salvação. E ali eu me entrego por inteiro. Eu viro as costas por este mundo para morrer para os desejos desta vida, o domínio do ego e do pecado, para ter Cristo em minha vida. Parece complicado, não é? Muitos passos, negar a si mesmo, ir a Cristo, tomar a sua cruz, seguir-me. Não é, porque tudo isso é feito simultaneamente, de uma vez. Ir a Jesus. Como eu vou a Cristo? Em que lugar? Bom, em termos geográficos, em nenhum lugar especial. Porque Ele é Espírito, eu vou em oração. Você não precisa necessariamente estar dentro de um prédio de igreja para ir a Cristo. Você pode fazer isso em casa. Porque é ir a Ele em Espírito. Você ora ao Senhor de todo o coração. Você confessa a Ele toda a tua vergonha. Diz a Ele que merece a punição do alto e a condenação, e que você suplica a Ele por perdão e por misericórdia. Ao fazer isso, você está fazendo isso pela fé, e se arrependendo diante do Senhor, e tomando a sua cruz para morrer com Cristo, assim por dizer. Se alguém quiser vir após mim. Sem Jesus Cristo não há esperança. Eu não consigo, não posso olhar para o final da minha vida com qualquer certeza ou esperança. Se eu não tenho Ele, que é a ressurreição e a vida, eu não posso ter certeza do que será da minha alma. Você necessita
Porque aquele que não vai a Cristo já está condenado, diz a palavra de Deus. Eu devo ir a Jesus Cristo, porque somente Ele é autorizado pelo Pai, possui os méritos para perdoar pecados. Ninguém mais possui. Ele não deu a ninguém este poder, direito ou mérito de perdoar pecados. Somente Ele pode fazer, porque Ele pagou em si mesmo, na sua morte, no seu sofrimento, no lugar de pecadores. Porque somente Jesus Cristo, somente Ele, te receberá como um pecador para te transformar. Ele mesmo diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados de uma vida de culpa, e eu vos aliviarei, e não lançarei fora. Isso era Cristo, para o perdão, para a salvação, e Ele te perdoará, e Ele te salvará, e você saberá que Ele te salvou e mudou você por dentro, e você é uma nova pessoa. Então, quando chegar aquele dia, querido amigo, porque você foi a Ele e o seguiu, e você tiver que partir, e eu tivermos que partir juntos para este lugar, deste plano para a eternidade, então ser recebido pelo Senhor, porque é Ele quem tem em suas mãos a chave do céu. Ele é a ressurreição e a vida. E tudo isso acontece quando você, como um pecador convicto, vai ao Senhor Jesus Cristo, pela fé, um ato da alma, ora a Ele, confessa tudo a Ele e se entrega a Ele. Então você agora está seguindo a Jesus. E para onde Ele foi, você irá também. Esta é a mensagem desse texto. Não é maravilhosa? Não é clara? Quem você seguiria nesta vida? Que ideologia, que pessoa, que político, que ensino? Em Jesus Cristo está o sentido da vida e a ressurreição dentre os mortos. Grave estas palavras. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém, qualquer pessoa, quiser, deseja, anseia vir após mim, ser de Cristo, ser salvo, desentronize o ego, negue-se a si mesmo em arrependimento e em fé, entregue-se ao Senhor, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Perder esta velha vida de pecados aos pés do Senhor Jesus, lançá-la fora para receber a vida eterna. Queridos, faça isso. Faça ainda hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã não nos pertence. Faça isso enquanto você pode. E Ele te receberá. Essa é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e Pai Celestial, como nós te agradecemos, ó Senhor, por tão grande benefício, esta dádiva, este dom perfeito que vem do alto, que podemos dar em retorno a Ti, se não tomarmos este cálice da salvação, o cálice que o Senhor estende, a justiça que o Senhor deu para o perdão e a vida eterna. Não permita, Senhor, que ninguém aqui se prive da graça de Cristo, não indo a Ele e, por fim, partindo sem Ele, sem um advogado diante do Teu trono, sem um amigo no céu, sem um intercessor para ser banido e condenado. Vem, ajuda-nos e derrete todo o orgulho e faz-nos sentir e perceber a nossa real necessidade e ver com os olhos da fé o imenso amor e o poder do Senhor Jesus para salvar todo aquele que vai a Ele para o perdão e a nova vida. Nós te rogamos esta bênção em o nome do Senhor Jesus. Para o Teu louvor oramos. Amém.